Olá pessoal, tá aí, demorei um pouco aí, mas voltei, né? Hoje aqui vamos falar um pouquinho sobre contratos, né? Eu vou falar especificamente sobre contratos de obras financiados pela Caixa, né? Contrato de prestação de serviço entre o pedreiro e o cliente, entre a construtora e o cliente. Quem aí faz contrato, né? A maioria dos pedreiros, construtores aí não faz contrato, né? É muito importante ter o contrato, né, para dispor ali o que é o acordado entre ambas as partes, né? Então, o contrato eu divido ele geralmente em 4 partes, né? Então, a primeira parte é quem é o contratante e quem é o contratado, né? Quem é o contratante? O contratante geralmente é quem está pagando, né? Então, nesse caso, entre o pedreiro e o cliente, vai ser o cliente, ele está pagando. E o contratado é quem vai executar o serviço, nesse caso, o pedreiro. Segunda parte do contrato é o objeto do contrato, né? O que deve, qual que é o objetivo do contrato, né? Então, nesse caso, a construção, né? Vamos dizer lá, construção de uma residência, tal, assim. A terceira parte, quanto aos prazos, né? Quanto aos prazos de execução da obra, muito importante estar no contrato, e quanto aos prazos de pagamento, né? E a quarta parte é quanto ao fórum, né? Onde vai, para eventuais discordância entre as partes, vai estar discriminado qual o fórum que a pessoa deve procurar para acertar essa discordância aí, né? Então eu vou começar a falar aqui um pouquinho sobre o que eu acho importante estar no contrato, né? Isso é bom para o cliente, né? Para o cliente que está contratando a mão de obra, quanto à mão de obra, né? A pessoa que vai construir para o cliente, né? Porque para não haver discordância, principalmente quando é obra financiada, né? Porque obra financiada já tem o contrato que é da Caixa, que não tem nada a ver com o contrato de construção. Depois tem o orçamento, né? O orçamento da Caixa, principalmente quando é Minha Casa Minha Vida, o orçamento da Caixa, ele é muito básico, ele é muito superficial, né? Vamos dizer lá, você vai pegar lá a parte de piso, né, do contrato da Caixa. Vai estar lá no contrato da Caixa lá R$50, R$56, depende do orçamento, depende do valor da obra total, vai variar, né? Então vamos dizer que colocar um valor de R$50, né? O pedreiro vai pegar o orçamento lá R$50 para colocação de piso. Só que nesse piso, nesse valor de R$50, não está somente o piso, né? Está considerado o piso, a argamassa, o rejunte e a mão de obra. Então muitos cliente ou o próprio construtor, quando vê isso, já pensa que é só o piso. Então é o conjunto que está ali, né? O que eu acho muito importante está no contrato, né? Vai estar no contrato lá quem é o contratante e quem é o contratado, bem especificado, fulano de tal, CPF, RG, endereço, onde mora, né? Segunda parte, objeto. No objeto do contrato, que está a parte mais importante, que é aí que tem que ter um acordo muito claro, ter muita clareza entre o contratante e o contratado. Por quê? Porque quando o construtor fecha a obra, ele fecha por um valor global. O que seria o valor global? Por um valor da obra fechada. A obra com chave na mão, entregue com chave na mão para o proprietário. O proprietário só entra morar. Não vai precisar fazer mais nada para entrar morar. Correto? Só que aí que entra o perigo, né? Porque foi iniciada a obra, né? Quando inicia a obra não tem tanto problema, né? Porque material, nessa parte do material de construção, tijolo, ferro, concreto, o cimento,
né? Isso daí é básico, não tem. Mas quando entra na parte de acabamento, que começa a dar problema, né? Daí o pedreiro lá vai lá, faz o contrato e o cliente não especifica no contrato lá qual o valor da cerâmica que vocês vão utilizar, qual o valor das portas que vocês vão utilizar. Então é importante estar no contrato. Ó, a tua obra no valor global é isso daqui. O que está contemplado nesse valor global? Piso cerâmico até um valor, eu vou usar hipoteticamente aqui, usar um valor aí de R$15 o metro. Então o cliente vai colocar no contrato lá, valor do piso cerâmico, blá blá, R$15 o metro quadrado. Né? E coloca uma nota, coloca embaixo dizendo, se o cliente optar por um valor, por um piso cerâmico que ultrapasse o R$15 o metro quadrado, o cliente pagará a parte, esse valor. Deixa especificado no contrato. Porque eu já tive vários problemas que o cliente vai lá ver com o pedreiro, o cliente vai lá e escolhe um piso cerâmico de R$30, R$25, né? O consultor vai falar, não, esse valor não está contemplado. Mas é onde está dizendo que não está contemplado? Se vocês fazem um contrato genérico, né, dizendo que o preço global, vou fazer a casa por R$70 mil, e não colocam no orçamento, no contrato, o valor das coisas, o cliente vai lá e vai escolher do mais caro. E vocês vão questionar como? Se não está no contrato. Né? Isso vale tanto para o cliente quanto para o consultor. Especificar no contrato todos os valores. Né? O que dá muito problema? Principalmente piso, né? Azulejo, que seria o revestimento de parede, portas, elétrica. Isso é muito importante também. A parte elétrica. Coloca no contrato lá. É uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. No quarto principal será contemplado 3 tomadas e um interruptor. No quarto secundário, o quarto dos filhos lá, vai ser contemplado 2 tomadas e um interruptor. Na sala terá 5 tomadas e uma caixinha de espera para antena. Coloca no contrato. Né? O cliente também tem que especificar isso no contrato. E o pedreiro, o construtor, deixar claro no contrato também que será feito isso. Porque vocês pegam o valor global, o pedreiro vai pegar, o construtor vai pegar o valor global e vai fazer um orçamento. Não, nesse orçamento só está 2 tomadas por cômodo. Vai lá e coloca 2 tomadas. O cliente chega lá e fala, não, mas eu quero 4. Daí o consultor vai falar, não, mas é só 2, é o que eu faço geralmente. Mas isso não vale. Vale o que está no contrato. E daí, se não é colocado em contrato, o cliente pode questionar. Daí aí começam as brigas. Daí vai para a justiça. Né? Então isso é muito importante estar bem discriminado. Parte elétrica, tipo de vidro de janela, né? Especificar que as janelas será em vidro temperado incolor. Senão depois o cliente chega e pede um vidro fumê, um vidro verde, um vidro azul. Daí o consultor vai falar que isso não está contemplado, que isso não pode. Que eu já escutei pedreiro falando, consultor falando que o vidro verde não pode. E quem disse que não pode? Pode. Não pode para ele porque ele não orçou, ele não considerou isso no contrato, no orçamento dele. Então isso é importante também. Colocar tipo de vidro, tipo de tinta, né? Se possível, já até deixar discriminado cor, né? Porque senão você coloca uma cor lá que é padrão. Vou colocar um branco neve. O cliente vai lá na loja, pega o catálogo lá e vai achar uma cor lá que tem que ser feita na máquina. E o cliente fala, não, eu quero essa cor aqui, ó, essa discriminação com esse código.
Daí o construtor vai fazer o quê? Não está no contrato. Põe tudo no contrato. Prazos. Como que é estipulado o prazo? Eu já vi contratos de construtores, que clientes me procuraram, que não tem prazo de entrega. É importante ter o prazo, tanto para o construtor como para o cliente. Como que se define o prazo? É uma obra financiada pela Caixa? Está lá no cronograma 4 meses? É simples. Coloque que o cronograma é parte integrante desse contrato. Deverá ser respeitado o cronograma de financiamento da Caixa Econômica referente àquela residência. Pronto, está estipulado o prazo. Recebimento, coloca lá também. Seu cliente, porque a maioria dos pagamentos é feito na conta do cliente. O cliente repassa para o construtor. Então, por garantia do construtor, coloca lá também no contrato que o cliente, após a medição do engenheiro da Caixa liberado o valor da parcela, o cliente tem tantos dias para transferir para o construtor. Então o contrato serve para isso. Não faz um contrato simples, dizendo coisa básica assim. Não, o contrato tem que ser especificado, principalmente quando é obra da Caixa. Pega lá, antes de iniciar a obra, isso vale para o cliente e para o construtor. Antes de iniciar a obra, pega o cronograma da Caixa, senta com o cliente, senta cliente e construtor e vai analisando tópico por tópico ali do orçamento da Caixa. Nesse orçamento da Caixa está contemplado que pia de cozinha, que a maioria dos financiamentos da Caixa está contemplado. Pia de cozinha, soleiras e peitoris. Discrimina lá no orçamento lá o tipo de soleira que você vai usar, tipo de peitoril que você vai usar, o tipo de porta, tipo de fechadura. Coloca lá, vai ser fechadura Stan, aço escovado, assim, nessa marca. Pode ser usado essa marca. Lavatório, coloca a marca lavatório. Vai ser um lavatório branco, porque depende da marca também é mais caro, né? Depende da marca, depende da cor. Então já especifica no contrato lá, já coloca lá no contrato. Vai ser usado um lavatório de louça branca, tal, marca tal. Será usado um vaso sanitário da marca tal. Você vai colocar box no banheiro? Se for, coloca no contrato. Será instalado o box com vidro temperado. Não vai colocar o box? Então coloca também no contrato. Não está contemplado a instalação do box, assim. Pois se você não coloca, não considera no teu contrato, e depois o cliente vem e fala para você, não, mas o box tem que ter, porque está no orçamento da Caixa. Você fala, não, mas eu geralmente não faço. Mas daí está no contrato? Você pôs no contrato? Vamos prestar atenção que tem que ter no contrato. Tudo na obra tem que ter no contrato. Isso para evitar futuros problemas entre cliente e construtor. Tipo de telha. A tua casa vai ser com telha romana. Específico no contrato, vai ser telha romana. Pois se ele for lá escolher uma telha portuguesa, uma telha francesa, a telha francesa é mais cara que a telha portuguesa e a romana. Você não está em contrato. Porque não está estipulado no contrato. Então tudo, para isso que serve o contrato. Para estipular tudo em contrato, principalmente quando é obra financiada. Ponto de iluminação. Vai ter um ponto de iluminação assim, assado. Vai ter um ponto de luz para fora? Como é que vai ser a lâmpada que você vai pôr? Você vai colocar uma lâmpada LED? Você vai colocar uma lâmpada fluorescente? Incandescente? Não sei. Coloca no orçamento, porque dá diferença. Se você for lá escolher uma lâmpada LED, vai ser um valor. Se você escolher uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente, vai ser outro valor. Tipo de porta. Ele vai colocar uma porta interna branca da marca tal. Vai ser mais caro. Daí o pedreiro, o cliente vai falar, não, mas eu quero isso. O consultor vai falar, não, mas eu geralmente só não faço isso, geralmente faço isso. Mas daí está no contrato. Isso daí dá briga na justiça. E daí fica ruim, tanto para um quanto para o outro. Então tudo coloque-se no contrato. Caixa d'água, vai ser instalada uma caixa d'água de 500 litros.
Não, depois o cliente vem e te pede uma caixa de água de 1.000 litros. Não está em contrato. Ah, mas no contrato da caixa tá. Tá, mas daí você vai, o consultor vai usar um item, ele corre para o contrato da caixa. Daí o cliente vai falar, tá, mas no contrato da caixa tá pia de cozinha. Você vai colocar uma pia de cozinha para mim? Não, mas geralmente eu faço isso então. Tem que tomar cuidado, tudo no contrato. Independente de ter o orçamento da caixa, põe tudo em contrato, para não ter esses problemas, principalmente em prazos. Para o cliente, é importantíssimo ter prazo. O prazo da caixa é 4 meses. Coloca no orçamento, coloca no contrato. Lá no item 4, no item 3, lá prazos, coloca lá o prazo de execução da obra 4 meses, conforme o cronograma de financiamento da Caixa Econômica referente à residência. Daí entra o cronograma da Caixa. Se o construtor não fizer conforme está no cronograma da Caixa lá, o cliente fala, não, mas você não concordou aqui. Estipula a multa, não construiu durante o prazo que está estipulado no contrato da Caixa, fica de responsabilidade do construtor pagar devidas dívidas que tenha. Porque uma vistoria extra do engenheiro da Caixa é cobrada. Então, para o cliente é importante ter prazo. Até para o construtor seguir os prazos. E para o construtor também. Para depois não ter problema com o cliente. Ah, mas você não me entregou a minha casa. Quando você vai me entregar? Fica isso em aberto. É ruim para os dois lados. Então é importante ter tudo discriminado no orçamento. Né? Antes de assinar o contrato, senta o construtor e senta o cliente. Leem, os dois leem o contrato, leem mesmo. Não faz só dar uma ali e dar uma vista embaixo. Lê. Se o consultor falar, esse item aqui tinha que dar uma mudada, assim, assim. Entra no consenso, ali é a hora de entrar nessas questões. Ali é a hora de discutir e brigar. Né? O cliente vai falar, não, eu quero que tenha esse item aqui. Discute os dois ali é a hora de ver todos esses itens. Depois que assina o contrato e começa a obra, vai brigar? Não tem como brigar. Então é importante o construtor fazer um contrato muito bem feito e se ater aos detalhes, que é os detalhes que dão problema. Todos esses detalhes, piso, tipo de forro, quantas tomadas vai ter, tipos de iluminação, como que vai ser a lâmpada, vai ter ou não vai ter pia de cozinha, vai ter ou não vai ter box de banheiro, vidro temperado, os tipos de janela, os vidros que vai na janela, se é fumê, se é vidro verde, se é vidro azul, se vai ser o incolor comum, o tipo que vai ser o vidro, né? Para ficar mais completo, coloca até o tamanho. Apesar que o tamanho vai ter no projeto, né? Mas coloca também tipo de pintura, se possível pôr, porque assegura também do consultor, do cliente não pedir uma tinta feita, né? E vamos dizer, o cliente fala na hora de assinar o contrato, não, eu quero uma tinta feita. E já põe no contrato ali, que será utilizada uma tinta comum, caso o cliente escolha, ou vai ser utilizada uma tinta comum até o valor de tanto. Se o cliente optar em utilizar uma tinta feita, né, que é um pouco mais caro, será acrescentado a diferença. O cliente terá que pagar a diferença. E já põe no contrato também como que o cliente vai pagar essa diferença. Se vai ser no término da obra, se for à medida que você for comprar tinta, o cliente vai lá e paga a diferença já para comprar tinta, ou você vai lá e compra a tinta e depois o cliente te paga. Como vai ser pago? Tudo está em contrato. Evita muitos problemas, está tudo em contrato. Certo, pessoal? Deu para entender a lógica do contrato? Para que serve um contrato? Feito então. Qualquer dúvida, pessoal, perguntem. Põe aí que eu tento tirar a dúvida de vocês. No que eu puder ajudar, eu ajudo.